Olá, querido ouvinte da Vibe Mundial FM. Que alegria estar aqui com você ao vivo para tocar a sua vida, tocar a sua consciência, te ajudar a seguir a jornada aqui na matéria de uma forma mais assertiva, com mais alegria, com mais saúde. E hoje eu vou falar sobre um tema que faz a gente se sentir vivo. O tema de hoje é sexo. É isso mesmo, gente, sexo. Eu resolvi responder as perguntas que estão me enviando no direct lá no Instagram, tá? Então, eu estou juntando perguntas sobre um mesmo tema e vou trazer aqui no programa responder para vocês. Então, caso você tenha alguma dúvida, uma sugestão de tema, me segue lá no Instagram, me manda uma mensagem pelo direct que eu vou estar analisando e grupando, né, os assuntos para poder já responder tudo de uma vez, tá? O meu nome é Gisela com A, Gisela Campiglia, Campi, Glia, tá? Tô no YouTube, no Facebook, no Instagram, é só você fazer uma busca que você me encontra com facilidade. Então, a pergunta, tá? Eu não vou falar o nome da pessoa, não vou revelar o nome, né? Por uma delicadeza, mas vou trazer, então, a pergunta que é o mais importante. A pessoa pergunta: é possível ter relações sexuais com demônios, espíritos ou até mesmo com anjos enquanto a gente está dormindo? Olha só, gente, que pergunta, né? Eu achei muito interessante. Então, assim, o momento em que a gente está dormindo, que a gente está relaxando. Olha, por muitos anos ninguém sabia o que acontecia, né? Porque esses estudos sobre o que acontece quando a gente dorme, eles são mais recentes, né? Então, foi a partir do Freud, do Carl Gustav Jung, que eles começaram a estudar sobre o inconsciente e os sonhos. Foi quando a gente começou a ter um conteúdo mais amplo com relação a isso. O Allan Kardec, ele também estudou, né? Porque ele identificou o fenômeno do desdobramento, que é a projeção astral, que quando a gente dorme o espírito sai do corpo, mas isso foi em 1857, né? Por exemplo, o lançamento do Livro dos Espíritos. Então, o que acontece? Antes disso, não tinham grandes estudos sobre esse assunto, né? Então, quando uma pessoa ela sonhava que ela estava tendo relações sexuais e ficava tendo isso até de uma forma recorrente, né, esses sonhos eróticos, o que ela costumava fazer, ela ia conversar com o padre, né? Ela ficava incomodada com aquilo e ia buscar ajuda. E de acordo com o entendimento, né, daquela época, a interpretação que o padre dava, né, é que a pessoa, o diabo, estava entrando no sonho dela, né, que ela estava se relacionando com o diabo. E olha, até mesmo no ocultismo, né, foi criado um nome para esse tal diabo que estaria tendo relações sexuais com as pessoas durante o sonho. Se esse diabo fosse homem, o nome dele era Incubo. E se esse diabo tomasse a forma de uma mulher, o nome seria Súcubo, tá? Então, ter relações sexuais, né, com o diabo enquanto a gente dorme é um mito, tá? E esse mito surgiu na Idade Média, de acordo com o entendimento daquela época. Mas eu acho que é importante trazer para vocês o quê? Quais são os processos que acontecem conosco enquanto a gente dorme, tá? Quais as possibilidades que tem de acontecer enquanto a gente está dormindo. E usar o conhecimento, claro, atualizado, né? Com tudo que a gente já sabe hoje. E o discernimento, né, gente? A gente precisa sempre analisar as coisas partindo de causas físicas, analisar as causas emocionais e as causas espirituais, é claro, vamos incluir, mas não vamos justificar tudo nesse mundo através de obsessão espiritual ou causas espirituais para os problemas, tá certo? Então, o que ocorre?
Se uma pessoa, né, ela está com desequilíbrio hormonal, ela fica com acúmulo de energia sexual, ou pode ser que tenha pouca energia sexual, tá? Porque isso está relacionado aos hormônios. Então, se a pessoa está com acúmulo, por exemplo, é muito natural que à noite ela venha a ter um sonho erótico. Né? Isso faz parte, porque essa energia que está acumulada, ela precisa escoar de alguma forma. Então, a gente precisa sempre ter um bom senso, porque a causa da gente ter um sonho erótico pode simplesmente ser uma causa física, né? Não tem nada a ver com o diabo, com o espírito, com nada. O adolescente, por exemplo, isso acontece bastante com o adolescente. Ele está naquele florescer, naquele desabrochar dos hormônios, né? Geralmente não é casado, não tem uma parceria sexual fixa, né? Para poder escoar essa energia, o que acontece? Costuma ter sonhos eróticos. Outras situações que podem trazer um desequilíbrio hormonal é esse pessoal que, quando vai fazer malhação na academia, resolve utilizar anabolizantes, tá? Isso também mexe com os hormônios. Tem até pessoas que ficam agressivas, né? De tanta testosterona que fica no corpo da pessoa. A reposição hormonal, se a pessoa está na menopausa e pode fazer reposição hormonal, até acertar essa tal dessa dose da reposição, não é fácil. Então, até aquilo ficar num nível equilibrado, existe sim essa oscilação. E a pessoa também que é saudável, né, que está com o corpo sadio e tudo, se ela tem uma abstinência sexual devido a alguma prática religiosa que ela segue, né, como, por exemplo, existem yogis, né, que é o chamado brahmachara, que ele opta que ele não vai ter relações sexuais, tá? E aí, é claro, né, essa energia vai ficar acumulada. Só que o pessoal hindu, queridos, muitos deles, eles dominam esse conhecimento de energia dos chakras, então ele sabe transmutar essa energia que vai sair do chakra sexual, vai subir pela coluna, essa energia Kundalini, e ele vai utilizar essa energia de outra forma, saindo pelo cardíaco, pelo frontal, entendeu? Ele vai conseguir manipular essa energia, né? E ela vai subindo nos chakras, ela vai se utilizando, né? Apesar dela ser bem forte. Então, ele sabe, né, lidar com essa energia. Agora, por exemplo, o padre, né, ele também não se casa, né, e é um celibatário. Alguns também devem fazer isso até de forma inconsciente. Eu não sei se, né, um padre ele tem tanto conhecimento sobre os chakras, esse tipo de coisa, mas quando você está a serviço espiritual, essa energia da Kundalini, ela pode e deve ser utilizada para isso, tá? Agora, tudo que é reprimido, tá? E se enfia para debaixo do tapete, não aceita, né, uma coisa que é natural, quando sair, pode sair totalmente desgovernado, tá? Então, não é uma desculpa, né, para as coisas horríveis que acontecem, mas realmente dá para compreender quando a gente vê esses casos de assédio sexual, né, com relação a pessoas que têm esse celibatário, né, que não praticam sexo, só que eles têm energia sexual e essa energia ela não desaparece, tá? Ela vai ser escoada, ela vai ser utilizada de uma outra forma, mas sumir ela não some, tá? Então, é preciso considerar essa energia e saber lidar com ela. Porque na hora que ela é reprimida e ela não é trabalhada da forma correta, ela pode sair de uma forma toda degringolada e causar, assim, grandes estragos, tá certo? Então, o motivo da pessoa ter um sonho erótico, a primeira coisa que a gente tem que partir é da causa física, né? Simplesmente, né, um excesso de energia. Uma outra coisa que acontece conosco enquanto a gente dorme é que todas as informações, tudo que a gente vivenciou durante o dia, tá? Isso é processado na nossa mente durante a noite, tá? Então, todas essas informações que a gente captou de dia, quando a gente dorme, a gente vai processar isso tudo, tá? Então, o que acontece? Se as pessoas, por exemplo, têm o hábito de assistir pornografia durante o dia,
Quando chegar à noite, ela vai levar essas imagens para o cérebro e isso vai ser processado. Então, a chance da pessoa ter um sonho erótico é bem grande, né? Porque se eu tive estimulando o meu frontal, a minha mente, o meu corpo, o dia inteiro, né? Ou sei lá, algum tempo do dia com essas imagens, o que vai acontecer? De noite eu vou processar isso. E é bem fácil de existir da pessoa ter um sonho, né? Agora, o caso da pornografia, tá? É um caso à parte. Por quê? Porque acontece a obsessão espiritual. Tem locais que depois eu vou trazer para vocês direitinho, depois da gente entender o que acontece na nossa cabeça enquanto a gente dorme, que estão dominados pelos obsessores espirituais que vampirizam a energia do sexo, tá? E os sites de pornografia é um desses lugares. Então, a pessoa ela vai ser obsediada espiritualmente durante o dia, porque enquanto ela está assistindo pornografia, ou ela está se masturbando, ou no mínimo ela está se excitando, e o que vai acontecer é que tem já uma gangue, né? A máfia da pornografia existe no plano físico e no espiritual. Então, eles já vão estar sugando essa energia. E à noite, o que vai acontecer? Provavelmente a mesma coisa. Não sei se vocês conhecem aquela lei, né, natural do universo, que é a lei do hermetismo, né? Que o que está em cima é igual ao que está embaixo. E o que está embaixo é igual ao que está em cima, unido como um todo no milagre de um só. Então, significa o seguinte, se a pessoa de dia está assistindo pornografia, de noite e acompanhada de vampiros sexuais, né, e espirituais, à noite vai acontecer a mesma coisa com ela. Tá? Não vai virar outra pessoa, não vai ser diferente, tá? Então, mas eu queria ressaltar para vocês, sabe, gente, que o problema não é o sexo, né? Porque do jeito que fala assim, ai, nossa, não, o sexo é um perigo, é um problema. Não, não tem nada a ver. O problema não é o sexo, o problema é como a gente está fazendo o sexo, tá certo? Porque quando o sexo ele é um complemento de uma troca de afeto sincera e verdadeira, de um amor, tá? Existe toda essa afetividade envolvida na relação sexual, o que acontece? Não tem obsessor no meio do caminho. Porque obsessor, gente, não gosta de amor, obsessor não gosta de respeito, de luz, de carinho. Então, quando o sexo ele está sendo feito com toda essa energia elevada dos sentimentos em volta, o obsessor não está interessado, né? Porque ele não gosta de luz, ele não gosta de amor, né? Então, não precisa ficar apavorado, tá, gente? Pelo amor de Deus, vamos ter consciência, vamos ter discernimento, tá? Continuando sobre o que acontece conosco durante o tempo que a gente está dormindo, tá? A gente libera, gente, conteúdos que estão no nosso inconsciente enquanto a gente dorme em forma de sonho. Sonho, tá? Então, isso foi muito estudado pelo Carl Gustav Jung. E quais são esses conteúdos? Olha, são conteúdos que eles já podem ser trabalhados por nós e devem ser trabalhados. Quando chega a hora de a gente trabalhar algum aspecto, algum problema, ele vem através de sonho. Ele começa a emergir do nosso inconsciente, né? E o que pode ser? Medos, pode ser traumas, desejos reprimidos também, desejos sexuais reprimidos também podem vir, tá? E também talentos, porque o inconsciente, ele não é um poço de lixo. O inconsciente tem coisas positivas e negativas que a gente não está consciente, né? Então, pode aflorar várias coisas. Então, é importante a gente diferenciar, né, um sonho, por exemplo, de uma projeção astral. Né? Um dos fatos que eu resolvi estudar psicologia analítica foi justamente isso, porque eu gostaria muito de ter certeza das coisas. E sem o estudo e a vivência, não dava para ter certeza. Então, eu resolvi me enfiar na faculdade, tá certo? O que acontece? O sonho, amores, quando você tem um sonho, as coisas parecem tudo sem pé nem cabeça. Eu estava na casa da minha avó, mas não era a casa dela.
Ah, eu encontrei a minha amiga, mas aí a cara dela mudou. É uma coisa tudo bagunçada. Esse é o sonho, é um monte de imagem que está sendo enviada do inconsciente. É assim que a gente percebe quando que a gente tem um sonho, quando a gente tem uma projeção astral. Porque diferente do sonho, a projeção astral, ela é uma vivência real. Ela tem uma sequência, ela tem começo, meio e fim, ela tem pé e cabeça. Você viveu uma situação. Não é um monte de imagem confusa jogada na tua mente, tá? Então, esse é um termômetro para você poder diferenciar quando você está tendo um sonho e quando você está tendo um desdobramento, como diria Kardec, uma projeção astral, tá ok? Esse aqui é o programa A Lógica da Vida, gente. O meu nome é Gisela Campiglia, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Hoje falando de um assunto que para muitas pessoas ainda é tabu, o sexo. E se você achar o conteúdo interessante, vai ser um prazer poder ter o contato com vocês nas redes sociais. Eu estou no YouTube, estou no Instagram, estou no Facebook. Me manda uma mensagem que a gente pode trocar uma ideia, tá certo? Então, acontece o seguinte, enquanto a gente está dormindo, então vocês entenderam, a gente pode ter um sonho erótico porque está com excesso de energia sexual acumulada, a gente pode ter imagens do inconsciente que estão na hora de ser trabalhadas, que estão sendo jogadas na nossa mente durante o sonho, a gente pode ter também o desdobramento. E o desdobramento é aquela questão, quando eu estou dormindo, eu chego num nível de padrão de batimento cardíaco, de ondas cerebrais, o meu metabolismo cai a um nível onde existe um relaxamento e o meu espírito sai do corpo. Eu acredito que vocês devam ter familiaridade aqui, os meus queridos experts, ouvintes da Vibe Mundial FM, tá certo? Devam saber o que é isso. Então, o que acontece? Durante o desdobramento, onde a gente vai estar em espírito, fora do corpo, o que acontece é que a gente pode sim ter relações sexuais, tá certo? E essas relações sexuais, elas vão acontecer com espíritos, né? Em espírito, um espírito com outro. Então, como é que pode ser isso? Se a pessoa tiver com esse acúmulo de energia sexual, essa energia, pelo cordão de prata, ela deixa o corpo espiritual mais denso, alaranjado. Então, os vampiros espirituais sexuais, eles vão ver isso quando o projetor está aí por aí e vão querer, sim, aquela energia para eles. Então, eles vão assediar essa pessoa querendo sugar essa energia. Então, o que eles podem fazer para essa energia ficar acessível para eles? Eles podem simplesmente começar a jogar formas mentais em cima da pessoa, daquele biotipo preferido que ela acha mais lindo, maravilhoso, para quê? Para poder seduzi-la e vampirizar essa energia, tá? Eles podem tomar forma, né, desse biotipo predileto que a gente tem, né, desse modelo, né, de boy magia, para poder o quê? Vampirizar essa energia, tá? E o que acontece? Se a pessoa não perceber, não tiver um desdobramento consciente, onde você joga uma luz nesse espírito, né, com as palmas da sua mão, com respeito e amor, e aí ele vai embora e você se livra da obsessão, se a pessoa não souber, ela pode cair nisso sim, tá? Pode acontecer sim. Tá? E o que vai acontecer? Na hora a pessoa vai ter prazer, porque o obsessor, né, se ele for inteligente principalmente, ele vai plasmar, né, uma fantasia sexual maravilhosa. E aí, no dia seguinte, a pessoa vai acordar, vai parecer que passou um caminhão por cima. Né? Na hora ela vai ter prazer, mas depois parece que ela foi atropelada. Ela, apesar de ter dormido, ela acorda acabada, arrebentada, sem energia nenhuma. Por quê? Porque ela foi vampirizada durante a noite em projeção astral. O que é totalmente diferente de você ter uma relação sexual onde existe uma nutrição afetiva e energética, que é muito pelo contrário.
porque você revigora, porque quando você tem uma relação bacana, o que acontece? Você fica feliz, você se sente vivo, animado, cheio de energia. Então, é o oposto. É muito fácil você identificar se foi uma vampirização ou se você encontrou alguma outra pessoa em espírito. E por que eu digo isso? Encontrou outra pessoa em espírito. Porque você pode, por exemplo, gente, estar encarnado e a sua conexão de alma, uma parceria romântica que você teve, que foi maravilhosa, ela pode estar no plano espiritual. E na hora que você dorme e você sai do corpo em espírito, você pode encontrar esse seu amor de uma vida passada e ter relação sexual com essa pessoa que está em espírito. Só que a relação sexual no plano espiritual, de espírito para espírito, apesar de haver o desejo, né, não tem penetração, é uma fusão de almas, tá? Então, isso é que é diferente. E é muito mais prazeroso, gente, do que um sexo no plano material, que aqueles 10, 15 segundinhos e acabou o orgasmo, tá, gente? É bem diferente. É uma coisa muito mais intensa do que a gente possa imaginar. Eu não sei, você que já teve uma experiência dessa, né? Já teve relação sexual em espírito e uma relação com amor, você vai entender o que eu estou dizendo, tá? Outra coisa que pode acontecer é, vamos supor, existe um casal, os dois encarnados, eles estão na matéria, os dois, e um está morando aqui no Brasil e o outro está morando lá nos Estados Unidos, né? E eles não estão se encontrando fisicamente, mas eles se amam, são duas pessoas que já têm uma conexão, estão conectadas, nada impede que quando eles dormem, saindo do corpo, eles se encontrem e tenham uma relação sexual. E vai ser dessa forma, essa fusão de almas. Você já tinha pensado nisso, gente? Por que não pode se encontrar em espírito? E vou dizer para vocês também uma outra a hipótese, né? E que existe. E dizer para vocês que essa eu já vivenciei. Duas pessoas encarnadas que se amam, que se conheceram em outra vida e têm um sentimento muito forte de amor, mas não estão num relacionamento, né? E nem estão em relacionamento nenhum. O que acontece? Elas se encontram no plano espiritual, enquanto os corpos estão dormindo na cama, elas se encontram em espírito e têm, sim, a relação sexual, que não é dessa forma que a gente costuma ter na matéria, tá? É dessa forma de uma integração, uma fusão energética, mas onde existe desejo e muito mais prazer do que uma relação sexual básica aqui na matéria. Aquela fusão de almas, tá? Agora, se por acaso a pessoa pode ter sexo com anjos, né? Que era a pergunta. Olha, com demônio é um mito que foi na Idade Média, né? Que foi criado. Com espíritos você pode sim ter relação sexual, tanto ser vampirizado, né, por vampiros sexuais energéticos, quanto ter uma relação sexual amorosa com alguém onde existe essa conexão de amor. Agora, com anjos, não, gente. Com anjos, não. Por quê? Porque os anjos, apesar deles poderem densificar a energia deles, se eles quiserem, a gente sabe, o anjo Gabriel, ele se materializou, se apresentou para Maria Santíssima para dizer, né, que ela seria a mãe do amado Mestre Jesus, mas anjo, até as imagens que a gente conhece, não tem a parte da genitália, porque anjo, ele já está tão evoluído que ele já superou os desejos da matéria, seja comer, seja ter relação sexual. Então, ter sexo com anjo, tá? Isso não procede, tá certo? Não acontece. Queridos, falta muito pouco tempo para acabar o programa e eu não posso deixar de dar um recado para vocês.
Esse sábado, a partir das 10 horas, eu estarei ao vivo no canal do Templo Espiritual Maria Santíssima, comentando a mensagem do irmão espiritual Dr. Bezerra de Menezes, que estará mais uma vez trazendo as suas pérolas de sabedoria, sua energia de cura, num trabalho muito lindo de amor e luz. Então, se você quiser acompanhar, este sábado, a partir das 10 horas, no canal do Templo Espiritual Maria Santíssima, e eu estou em todas as redes sociais. Gisela Campiglia. Um beijão de coração para coração.